Mas quando eu cheguei hoje aqui o culto, né, e olhando agora para a igreja, eu particularmente, eu não sabia, e realmente não sabia que podia ser, obrigado varão, Deus te abençoe, obrigado meu irmão, Deus te abençoe. Eu não sabia que podia haver convocação no meio da Copa do Mundo, vocês sabiam disso? Você não sabia não? Não sabia também não. Pela ausência dos irmãos hoje aqui, não é possível, cara. Eu acho que houve convocação no meio da Copa. Eu vou mais tarde ver esse jogo. Eu acho que eu vou ver muitos rostos lá, cara. Sério. Eu entendo que é julho, né? Férias de criança, né? A gente às vezes vai. Mas eu acho que... Eu sei, eu recebi mensagem, né? Tem varão que tá doente, tem mulher que tá doente também. A gente vai orar por eles. Mas... eu oro, sabe, por convencimento nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Porque só convencimento, só certeza vai fazer com que a gente entenda o que é o significado desse lugar, sabe? Que a gente entenda o impacto que nós, como homens e mulheres tementes a Deus, quando nos reunimos em oração, quando nos reunimos para adorar, o mover dos céus, entendeu? Por meio da oração dos santos. Então, quando você entende o significado desse lugar, você dá para esse lugar, sabe, um valor diferente. Eu não estou falando desse lugar aqui na frente, estou falando desse lugar onde você está hoje, onde você teve a oportunidade de adorar o nosso amado agora há pouco, né? E eu lembro que o varão falou aqui, ó, você sabe o que você adorou? E nós adoramos agora há pouco assim, né? Grande é o Senhor, digno de louvor. Só Ele é digno, entendeu? A gente tem que entender isso. A gente tem que entender o real valor, sabe, desse momento que nós adoramos juntos como igreja. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender que nesse louvor aí cadeias são quebradas, sabe? Almas são libertas. Quando nós nos rendemos ao amado aqui, nós adoramos com sinceridade, com o coração contrito, sabe, com verdade. E é isso que faz com que a gente venha a ser transformado. Eu estava hoje de manhã cedo e sempre que eu vou tomar banho, eu boto sempre um vídeo, né? Escuto o vídeo, escuto o homem de Deus. Eu tenho alguns homens de Deus que são referência, né, para mim. E eu coloco vídeos e fico escutando esses homens. Às vezes também coloco louvor, mas geralmente são vídeos. E hoje eu lembro eu tenho um pastor, um cara assim, um ponto fora da curva mesmo, chamado Tássio de Licurgo. Não sei se alguém conhece, mas é um homem... o cara tem uma inteligência assim, anormal. E ele estava falando hoje, ele estava falando que chamaram ele para um podcast. E esse podcast tinha um tipo foco de tipo crítica a alguns pastores, ao comportamento de alguns pastores. E ele negou, né? Ele falou, não, cara, para isso aí eu não vou falar de homem de Deus, eu não tô maluco, entendeu? E quando ele falou sobre isso, ele falou assim, não, e algumas pessoas chatearam, né, assim, como se não tiverem coragem. Ele falou assim, meu irmão, não tô nem aí, eu tenho as minhas convicções. Aí ele falou uma frase que cabe muito certo, ele falou, cara, nós estamos vivendo uma geração de mimimi, sabe, geração que se chateia, que se magoa por qualquer bobagem. Ele falou, meu irmão, quer viver um mimimi, compra um gato gago, entendeu? Quando ele falou isso, cara, eu me espoquei, entendeu? Compra um gato gago, aí ele vai ficar falando mimimi pra você, e você vai viver um mimimi, entendeu? E a gente como igreja, a gente tem que entender que nós não somos essa geração, sabe, da geração que se magoa por bobagem, sabe, cria um problemão diante de algo que pode ser resolvido com uma conversa, entendeu? Às vezes você é confrontado, né? Ou coisa ruim é de ser confrontado, né? Quem gosta, levanta a mão, né? Quem gosta de ser confrontado, uma vez eu falei sobre isso, e uma pessoa falou para mim assim, não, eu gosto de ser confrontado porque eu consigo avançar. Aí eu vim comigo assim, mentiroso, eu te confronto há tanto tempo que eu não avança nada, entendeu? Então, a gente tem que entender que, poxa, a gente tem que largar, sabe? É chegado um novo tempo para a igreja de Cristo nesse tempo. A gente tem que andar na contramão do mundo, sabe? A gente não é aquele que recebe uma reclamação e vai para a rede social. Ai, meu Deus, aos céus, olha o problema que eu estou vivendo. Aí você abre para todo mundo, para escutar as pessoas que vão apoiar e falar, poxa, coitado de você, realmente você está certo, conta comigo, sabe? Tem gente que fala isso, não tem? Mas tem aquele que fala assim, larga da tua tolice. Eu não tenho. Tem. No comentário, larga da tua tolice, rapaz, vai crescer. Aí você fala lá para quê? Para receber apoio, ainda pega mais uma chacoalhada. Melhor ficar calado.
Você entende isso? Então, por favor, eu falo para você assim, por favor, igreja do Senhor, vamos largar essa infantilidade, sabe, de se magoar por bobagem. Ai meu Deus, esqueci a data do meu aniversário. Já viu isso? Quem já viu isso? O pastor nem me ligou. Eu não ligo para ninguém. Os irmãos aqui, sério, você recebe ligação minha, e aí meu irmão, como é que tá? Beleza? Poxa, como você está? E já recebeu ligação minha assim, poxa, eu não tô fazendo nada aqui, eu resolvi te ligar. Entendeu? Assim de eu falar que eu não tô fazendo nada? Pois é. Entendeu? Mas eu digo pra você, a não ser que eu vejo que você tem um problema, você tá com uma dificuldade, eu falei, meu irmão, como é que tá por aí? Cara, eu te liguei, olha, tem alguma coisa, eu tô querendo saber de algo. É muito difícil eu ligar assim, senhor. Rapaz, eu não tô fazendo, primeiro eu não tenho essa oportunidade de não fazer nada, é muito difícil. Entendeu? Claro, eu vejo um filme, pelo amor de Deus, não tô dizendo que eu sou 100% ocupado. Ai, nossa, sou ocupado. Não é isso, mas é pra você entender que, nossa, todos nós temos nossas responsabilidades, sabe? Esquecer teu aniversário não é o apocalipse. Entendeu? Não é o apocalipse. Só esqueceu. Não significa dizer assim, eu não gosto de você. Significa dizer assim, poxa, ele esqueceu. Ei, meu irmão, é meu aniversário. Quer receber um parabéns? Liga pra pessoa e fala assim, é meu aniversário. É difícil alguém que não vai falar, ô rapaz, parabéns. Sim ou não? Sim. Né? Você entende isso, por favor. E eu vou falar uma coisa pra você, você vai ficar assim abismado. Tem pessoas que te amam muito mesmo, é muito importante. Mas a maioria lembra do aniversário porque tá na rede social, a rede social lembra. Sim ou não? Não, sim ou não? Ou você lembra o aniversário de todas as pessoas que você conhece? Pois é. Entendeu? Então, por favor, vamos largar esse negócio de mimimi, porque, sinceramente, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Olha, não tem nada a ver isso com a pregação, tá? E não tem nada a ver que ninguém que tinha acontecido isso com a igreja. Não tem nada a ver com isso. Foi por causa do vídeo que eu vi. Que às vezes o irmão fica assim, meu irmão, alguém tá chateado porque ele esqueceu a data de aniversário, né? É por conta do vídeo que eu vi. E é um exemplo tão besta, né? Tão bobo. Mas que cabe muito pra gente em outras situações da nossa vida. O Deus da segunda chance. Jonas capítulo 1, verso 1. Resiliência, né, varão? Ó o varão aí, ó. O Anderson. Falou pra mim assim um dia. Vou falar, tá, varão? Você me perdoa. Pastor, vou fazer uma língua pro senhor. Eu gosto de língua, né? Comer língua guisada, né? Eu vou fazer uma língua. Eu falei, meu irmão, bora. Não, mas bora fazer bora. Beleza, comprei a língua. Falei, opa. Esse final de semana, pastor. Eu falei, esse final de semana não dá, meu irmão. Tem um compromisso, não foi, Evandro? Ah, beleza, eu vou ver durante a semana. Bora ver e tal. Pastor, quarta-feira. Foi quarta não, quando é a tua célula? É terça ou quarta? É terça, né? Pastor, quarta-feira. Eu falei, meu irmão, quarta-feira eu tenho um compromisso. Na outra semana. Resumindo, eu levei acho que uns 30 dias pra comer a língua lá, né, varão? Foi mais ou menos isso, não foi? Foi isso, não foi? E porque ele fez a língua e falou assim, pastor, tô levando aí, não foi? Mas o que é que eu quero falar pra você? Eu te amo, meu irmão. Eu amo você, você é uma bênção. Na minha vida é uma bênção nessa igreja. Bênção na sua casa, em nome de Jesus. Mas o que eu quero falar pra você é que o irmão lá entendeu, cara. Entendeu? O irmão lá entendeu, ele falou, poxa, eu entendi todo o carinho, um mimo envolvido nisso, e ele foi lá, ele entregou porque ele queria fazer, entendeu? É pra você entender, porque alguém poderia falar, meu irmão, eu tô há 20 dias, 30 dias querendo dar uma língua pro abençoado, abençoado não quer, também nunca mais faço nada. Não tem gente que pensa assim, tem ou não tem? Tem. Deus te abençoe, varão, em nome de Jesus. Se Deus tocar teu coração, eu como de novo, viu, a língua, viu? Pode fazer outra, não tem problema não. Olha aí. Ah, tá. Quase eu não como. Ainda tem essa. Porque tem um pessoal que gosta de língua lá em casa também. Meu Deus. Então, Jonas capítulo 1. Todos abriram? Nós vamos ler a partir do verso 1. E eu quero falar com você hoje, Igreja de Cristo, a palavra do Senhor, sobre o Deus da segunda chance. A palavra de Deus diz o seguinte. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis, para fugir do Senhor. Vamos ler isso até aí. Aí vamos lá para Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3.
Jonas capítulo 3, verso 1 também. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que anuncio a você. Jonas obedeceu. Diga para mim assim: Jonas obedeceu. Obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se com pano de saco. Vamos ler isso até aí. Eu li, são 6 versículos, eu acho, 6 ou 7 versículos. E se alguém de repente está se deparando com essa palavra a primeira vez, fica muito claro que Deus tinha dado uma missão para Jonas, né? Jonas escolheu não cumprir aquela missão e ele se destina a Tarsis, né? Ele vai até a cidade de Jope, que era uma cidade portuária, pega uma embarcação e partiu Tarsis, né? E em seguida o Senhor me trouxe a ler esse capítulo 3, e poderia ser, por exemplo, a forma com que a Escritura Sagrada estivesse registrada essa história, dizendo que Deus tinha chamado Jonas tinha aqui a Nínive, Jonas se dirigiu a Tarsis, mas depois Deus deu uma segunda chance para Jonas, né? E Jonas, nesse momento, ele vai, e Deus chama Jonas pela segunda vez, ele vai e prega para a cidade de Nínive, que ela seria destruída em 40 dias. Mas aqueles que conhecem as Escrituras Sagradas sabem que essa história de Jonas não se resume a isso. Entre o capítulo 1 verso 3 e esse capítulo 3, tem uma história dramática, vou dizer assim, digna de um filme. Entendeu? O que acontece com Jonas? Jonas, você sabe, ele entra numa embarcação, o Senhor sopra um forte vento, né, sobre o mar. Essa embarcação ela está à beira de naufragar, as pessoas começam a jogar as mercadorias na água, e até que cada um começa a orar ao seu Deus, e se dão conta de que Jonas está dormindo em sono profundo dentro da embarcação. E as pessoas vão lá, se não me engano é o capitão do navio, agora não recordo de cabeça, mas vai lá e acorda Jonas e fala: meu irmão, tu tá dormindo aí, a gente vai afundar. E quando acorda o Jonas, e a Bíblia diz que as pessoas já sabiam a história de Jonas, e por conta disso eles perguntam o que é que ele fez. E ele fala que para que aquilo seja cessado, é necessário que precipite sobre o mar. E para resumir, as pessoas jogam Jonas no mar e o mar se acalma. E acaba aí a história. Aí jogaram Jonas no mar e o Jonas aparece numa praia, é isso que acontece? Não. Um grande peixe engole Jonas. Ele passa 3 dias dentro desse peixe. E a Bíblia diz que esse peixe vomita Jonas na praia. Aí vem a palavra do Senhor no capítulo 3. O que é que eu quero mostrar para você? É que Deus dá sim uma segunda chance. Você pode ter chegado até esse lugar aqui hoje desobedecendo a ordem que Deus deu para você. E se você está respirando ter oportunidade de escutar essa mensagem, de repente essa mensagem vai ficar gravada, e uma pessoa se deparar com essa mensagem em qualquer lugar que seja, hoje, no momento que você está se deparando com essa mensagem, Deus pode está te dando a segunda chance da sua vida. E se você escolher tomar as decisões corretas, se você escolher obedecer, você vai experimentar de um caminho de bênção, porque você passou a ser obediente. Porque quando a gente olha para a história de Jonas, nós conseguimos ver uma consequência trágica, porque houve desobediência. E a desobediência de Jonas, claro, se a gente olhar para a história, você vai conseguir perceber que ela tem um certo fundamento. O povo pelo qual o Senhor leva Jonas a pregar, dizendo que eles seriam destruídos, é o povo que já havia invadido a terra de Jonas. Provavelmente ascendente de Jonas, tivesse sido morto por esse império. Era o Império Sírio. A capital era Nínive. Então, talvez você tenha chegado até aqui debaixo de desobediência. O motivo pode ser medo, o motivo pode ser uma revolta, o motivo pode ser fraqueza. Ou seja, vários motivos podem levar você a desobedecer. Mas a grande notícia que eu dou a você hoje é que você tem oportunidade, porque você serve a um Deus que te dá hoje uma segunda chance. E a Bíblia, a gente percebe que esse Deus da Bíblia, ele é o Deus que disciplina, é o Deus que corrige, é o Deus que restaura
mas é um Deus que oferece novas oportunidades. Porque a notícia do Evangelho, ela não nos define pelos nossos fracassos. A boa nova do Evangelho é que ela vai nos definir pela graça que é derramada sobre a vida de cada um de nós. Eu quero falar com você sobre alguns pontos dessa palavra. O tema dessa mensagem é o Deus da segunda chance. A primeira delas é que Deus não desiste de quem Ele chamou. Olha, nota que essa desobediência de Jonas, ela traz consequências para ele, né? E talvez a gente pode olhar para a nossa vida e de repente você pode estar experimentando hoje de consequências em razão dessa sua desobediência. E que você faça uma reflexão franca acerca da sua vida. Porque não dá para você ler a Bíblia apenas como um livro de história, sabe? Porque a Bíblia também é um livro histórico. Ela traz acontecimentos reais, né, do que aconteceu no passado. Mas você tem que olhar para as Escrituras Sagradas como o espelho da sua vida, como o espelho da sua trajetória. Então, quando você olha para essa história de Jonas, você consegue perceber um homem que foi desobediente e experimentou de consequências. Aí vamos trazer para a nossa vida. A Bíblia diz assim para a gente, olha: porque Deus amou o mundo, entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então quem crê em Jesus não vai perecer. Você entendeu o que esse texto diz? Porque a gente olha essa escritura e fala só assim: não, entendi, Jesus nos dá acesso à vida eterna. Tá certo? Tá certo. Mas a Bíblia diz: amou todo mundo, porque Deus amou todo mundo, que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. E por que neste caminho, quanto igreja, muitas vezes nós perecemos? Por que muitas vezes, diante de nossas batalhas, nós conseguimos enxergar que estamos sendo derrotados? Por que muitas vezes, ao longo da nossa vida, a gente experimenta de muitas tragédias, mesmo acreditando em Cristo? É porque muitas vezes nós temos uma fé relativa. Você sabe o que é a fé relativa? Sabe o que é a fé relativa? É aquela que você fala assim: não, eu acredito em Deus. Se você sair por essa rua aqui, ó, e perguntar e bater nas portas, provavelmente todos, unanimemente vão falar pra gente assim: eu acredito em Deus. Mas quantos vivem a vontade do Deus que eles acreditam? Talvez você vai bater nessa porta e algumas pessoas te atenderão e vão te apresentar um Deus que é diferente do Deus das Escrituras. Vou te apresentar um Deus que é diferente do Deus da Bíblia. Vou te apresentar um Deus que é cultuado por meio da morte de animais, por meio da Umbanda, da Cumbia e vai. Vou te apresentar um Deus que é diferente, que é um Deus, o Deus que eles conhecem, é um Deus diferente que apresenta uma doutrina que você invoca espíritos, que pra gente são demônios. Então, as pessoas experimentam de tragédia porque querem viver uma fé relativa. Se nós acreditarmos no Deus da Bíblia, se nós vivermos as Escrituras Sagradas, nós não vamos perecer. Nós não seremos homens e mulheres derrotados em nossas batalhas. Porque nós servimos ao Deus que é grande, é o Senhor e muito digno. É esse Deus que nós servimos. É o Deus que você adorou agora há pouco. E quando eu falo de uma fé relativa, não há possibilidade de você chegar numa reunião dessa, de você adorar o nosso Abba, de você se render à vontade do Senhor nesse lugar, de você derramar lágrimas porque entende que a presença de Deus é real. Você sair desse lugar e por medo, por insegurança, você não cumprir aquilo que a Bíblia diz. Não há essa possibilidade. Então isso é uma fé relativa. Só que Deus não desiste de quem Ele chamou. Depois do arrependimento, Deus falou novamente com Jonas. Ele não mudou o chamado. Ele deu uma nova oportunidade para que ele obedecesse. Qual a possibilidade de Jonas ser vomitado na praia porque ele tinha acabado de orar dentro do peixe com arrependimento? Qual a probabilidade dele chegar na praia e se negar de novo ao chamado de Deus? Qual essa possibilidade? Havia possibilidade disso acontecer? De Jonas de repente ser vomitado na praia de Nínive, de Jonas saber da obrigação de receber um segundo chamado de Deus e ele rejeitar esse chamado? Havia essa possibilidade? Sim ou não? Sim. E a pergunta que eu faço para você é: quantas vezes Deus já chamou
você? Quantas vezes a palavra reta do Altíssimo veio sobre você e você rejeitou essa palavra? É uma pergunta que você tem que fazer de uma forma franca. Porque todas as vezes que nós nos comportamos dessa forma, nós estamos expressando uma fé relativa. E o que nós temos que entender... Não esquenta. Ele tá chorando? Deixa ele chorar, não tem problema não. Esquenta a cabeça. Deixa ele chorar. Esquenta a cabeça com isso não. Vamos pra cá, olha pra cá rapidinho. A lição que fica pra gente desse Deus que nem desiste de quem ele chamou é que o fracasso que você experimentou até hoje, ele não precisa ser o fim da sua caminhada. Entendeu? Às vezes a gente passa por uma caminhada, é uma caminhada às vezes longa, é uma caminhada árdua, mas se de repente você chegou até aqui hoje e você entendeu que você fracassou em algum lugar, esse não é o fim da sua caminhada. Por quê? Porque você está escutando essa mensagem. Entendeu? E Deus te chama nesse lugar hoje de novo. E você, uma vez atendendo esse chamado, você tem a oportunidade. Eu conversava com a Carla essa semana, acabou de sair. Eu não lembro propriamente qual era o assunto que nos levou. Não foi com. Foi com a Rafa, desculpa, não foi nem com a Carla, foi com a Rafa. Foi nada discipulado, né? E lembra qual foi o assunto que levou sobre a gente falar sobre libertos encarcerados? Lembra qual foi o. Lembra não, né? Mas eu sei que eu lembro de ter falado a seguinte frase: existem pessoas hoje que estão presas. Naquele presídio ali, no IAPEM, por exemplo. Existem pessoas hoje que estão presas, mas estão libertas. Você consegue perceber a profundidade que isso representa? Dentro daquele lugar, existem pessoas que estão presas porque cometeram algo. Estão experimentando da consequência das suas ações. Mas existem pessoas que estão presas dentro daquele lugar, mas estão libertas. As suas almas estão libertas. Por quê? Porque conheceram Jesus dentro daquele lugar. Você entendeu? E existem pessoas hoje que estão andando pelas ruas. Estão livres, não estão presas. Mas essas pessoas estão aprisionadas. Elas vivem uma alma que está aprisionada. Aprisionada pelo pecado. Aprisionada pelo medo. Aprisionada por mágoas. Você entendeu? Então é para que você perceba que o que vai fazer toda a diferença é o que você carrega do lado de dentro. O que vai fazer toda a diferença é aquilo que você acredita. O que vai fazer toda a diferença é a fé que você expressa por meio das suas ações. Isso é que vai fazer diferença. E não somente o que você demonstra ser, mas aquilo que você acredita. Isso vai fazer toda a diferença. Jonas desembarca numa praia acreditando que o Senhor era Deus. Jonas desembarca numa praia acreditando que o Deus vivo fez com que ele passasse 3 dias dentro de um peixe e que ele não morresse. Então, por acreditar, ele resolve pregar aquela palavra de Deus. Aquela palavra de sentença, de juízo para aquelas pessoas. Então a pergunta que eu faço para você hoje: qual é o Deus que você acredita? Será que hoje você vive uma fé relativa? Ou você vive uma fé bíblica? Como eu disse, eu gosto de escutar esses vídeos desses grandes homens de Deus. E uma vez um cara ligou para um homem de Deus desse, e ao vivo, e falou para ele assim: não, pastor, é porque eu sou recém-convertido. E a minha dúvida é essa. Ele falou a dúvida, ela não lembra realmente qual é a dúvida. Não lembro qual é a dúvida. Mas esse pastor, eu creio assim no toque do Senhor na vida desse homem. E ele perguntou: se você é recém-convertido? Ele falou: sou. Você é convertido há quanto tempo? Aí ele falou: eu sou convertido há 3 anos e meio. Olha essa tragédia. Eu sou recém-convertido. Há quanto tempo você é convertido? Estou convertido há 3 anos e meio. 3 anos e meio, irmão. 3 anos e meio. E o cara ainda se acha um recém-convertido. Esse cara está vivendo uma fé relativa. Você entendeu? 3 anos e meio, Pedro já era apóstolo. 3 anos e meio, Pedro fundava igrejas em cidades. 3 anos e meio, Pedro entendeu o comissionamento de Cristo e estava disposto a morrer pela causa. 3 anos e meio. Os mesmos 3 anos e meio. Você entendeu? Ou seja, uma fé relativa. Mas Deus não desiste nem desse homem que entendeu que era um recém-convertido há 3 anos e meio. Porque naquele dia ele teve uma nova oportunidade. Ele pegou um raio. Falou: meu irmão, você 3 anos e meio, você se acha convertido, é recém-convertido. 3 anos e meio, Pedro já era apóstolo. Ou seja, aquele homem recebeu uma segunda chance. Como está a vida desse homem hoje? Eu não sei, mas naquele dia ele recebeu uma segunda chance. Então que você saia desse lugar aqui hoje, ou que você se arrependa nesse lugar aqui hoje, sabendo que hoje, nesse lugar,
Você serve a um Deus que Ele te dá sim uma segunda chance. Mas você não sabe se vai ser a terceira. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Então escolha tomar uma decisão franca para a sua vida. E vai transformar toda a sua história. Mas escolha tomar essa decisão hoje. Então nosso fracasso, ele não precisa ser o fim da nossa caminhada. Quando há arrependimento verdadeiro, Deus restaura. Nossa, você pode olhar de repente para você e falar assim: meu Deus, mas eu errei de uma forma tão profunda. Mas eu fiz uma coisa que é tão abominável aos olhos do meu Deus. Mas deixa eu falar uma coisa. Deus está presente aqui nesse lugar hoje para iniciar um processo de restauração na sua vida. Hoje Ele está aqui. Eu tenho convicção de falar isso para você. E a sua vida pode ser muito diferente da vida que você escolheu tomar até hoje. Que você escolheu viver até hoje. Mas se você se render ao Deus da Bíblia, ao Deus Santo, ao Deus Poderoso, ao único digno de louvor aqui nesse lugar, você vai experimentar de uma restauração. Você vai permitir com que o Senhor restaure sua vida em nome de Jesus. Amém? Então Deus não desiste de quem Ele chamou. Segundo ponto, a misericórdia de Deus é maior que os nossos erros. Aí eu peço que você abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 26. A misericórdia de Deus é maior que os nossos erros. Mateus 26. Esse é um texto muito conhecido. Esse é um texto muito conhecido. Jesus está às vésperas da sua entrega. E Ele vai conversar com quem? Com Pedro. E quando a gente fala sobre Pedro, a gente já vê assim, meu irmão, lá vem onda, né? E Ele vai conversar com Pedro. Mas quando você olha esse texto e você faz uma análise sublime da informação que vai ser dada no segundo texto que nós vamos ler, vai ser lá em João capítulo 21, você não precisa deixar separado agora. Mas tem algo que, meu Deus, eu não sei quantas vezes eu já li esse texto, mas tinha passado despercebido. Olha só. Mateus capítulo 26, verso 31. Mateus capítulo 26, verso 31. Gostaria que você lesse junto comigo. Vou esperar você abrir. E depois nós vamos lá em João capítulo 21. Mas por hora, Mateus capítulo 26. A palavra de Deus diz assim, ó. Todos acharam, irmãos? Bem? Você não achou Mateus? Aquele, meu Deus. Mas olha para cá, vai estar bem aqui. Mateus 26, 31. A Bíblia diz assim, ó. Então Jesus lhes disse, ele estava falando com seus discípulos, ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Repita comigo assim, todos vocês. Ele está falando com Pedro? Ele está falando com quem? Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Aí verso 32. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Aí vem Pedro, verso 33. Pedro respondeu, ainda que todos, repita comigo, ainda que te abandonem, eu nunca te abandonarei. Você entendeu? Jesus está falando com quem? Com todo mundo. Aí Pedro se destaca e fala o quê? Não, mestre. Ainda que todos te abandonam, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu, em verdade lhe digo que ainda esta noite, antes que o galho cante 3 vezes, você me negará. Pedro, porém, declarou. Aí vem Pedro. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Você entendeu? Então quando Jesus fala, Pedrão se levanta e fala assim, não, todo mundo aqui, ó, esses caras tudinho aí, ó. Tradução, Renzo, né? Todo mundo pode te abandonar, mas eu não te abandonarei. Meu irmão, ainda que seja necessário, eu vou morrer contigo. Aí a Bíblia diz que todos disseram o mesmo. Aí vamos lá para João capítulo 21, verso 15. Esse item 2 da mensagem é: a misericórdia de Deus é maior que os nossos erros. João 21, verso 15. João 21, verso 15. A palavra de Deus diz o seguinte: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, isso é pós-ressurreição, tá? Jesus já havia ressuscitado, eles estão pescando, Jesus manda jogar a rede do lado direito, aí Jesus está na praia, quando ele chega, Jesus já botou assado lá os peixinhos, né, com um pãozinho. Então, depois de comer e quando terminou essa refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Olha a pergunta dele. Ele não pergunta para Pedro se Pedro o amava.
É porque lá atrás Pedro tinha dito o quê? Ainda que todos te abandonem, eu vou te... O que é que ele está dizendo para Jesus? Jesus, de todo mundo aqui, ninguém te ama mais do que eu. A mensagem que ele dá no primeiro texto lá de Mateus é assim: de todos que te amam, ninguém te ama mais do que eu, porque eu estou disposto a entregar minha vida por ti. Entendeu? Aí Jesus vem para mostrar para Pedro quem é Pedro. Porque no relacionamento com Jesus, a gente se derrama aqui nesse lugar e fala assim: eu te amo, me chama, eu abro mão de tudo por ti. Sim ou não? Sim. Aí Jesus vem com Pedro e vem mostrar realmente quem é Pedro. Jesus vem com Pedro e vem mostrar: Pedro, eu vou te mostrar como é que tu me ama, Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que este? Aí qual é a resposta de Pedro? Sim, Senhor. Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas cadê o mais do que este? Você entendeu a resposta de Pedro? Lá atrás ele tinha dito: Senhor, eu estou disposto. Entendeu? Eu estou disposto. Mais do que todo mundo aqui, Senhor, eu estou disposto. Só que nesse momento ele responde: Senhor, Jesus pergunta: Pedro, tu me ama mais do que eles? Aí Pedro olha e fala: ô Senhor, tu sabe que eu te amo. Ele já não tem mais. Pedro aí já está com o coração quebrado. Você entendeu? Ele já está com o coração arrependido. Ele sabe que ele abandonou o mestre. Ele sabe que pela carne ele não vai conseguir. Você entendeu? Ele precisou ser confrontado. E eu não imagino o semblante de Pedro responder isso para Jesus, depois de tê-lo negado, depois de tê-lo abandonado, depois de tê-lo deixado só, para sofrer sozinho, para apanhar sozinho, para morrer sozinho. Aí Pedro vem e responde: você sabe, ô Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus disse: cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Aí novamente Jesus disse: Simão, filho de João, porque Jesus, olha, Jesus entra na sua vida, ele não vai deixar você do jeito que você é. Ele vai destruir as coisas que atrapalham o Senhor. Entendeu? As coisas que te atrapalham no relacionamento com Deus, Jesus entra para destruir isso. Então ele vem a segunda vez, né? Aí Jesus pega na ferida e Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama. Aí Jesus já nem deixou subentendido se amava mais do que eles. Ele só perguntou se ele ama. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, rapaz, pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama. Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. É como Pedro, eu creio que chorando, cara. Ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, ele tinha respondido 2 vezes que ele o amava. Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele falou: tu sabes. Mas quando foi a terceira resposta, ele entendeu que Jesus estava perguntando para ele. Ele está falando assim: Pedro, tá aí, cara, eu quero te mostrar quem tu és, Pedro. Tu és um homem limitado, Pedro. Esse teu amor é muito limitado por mim, Pedro. Para a missão que eu tenho para você, eu preciso de algo muito mais profundo. E Pedro cai na real. E ele cai na real naquele momento porque ele fala assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas. É como se ele respondesse para Jesus dizendo assim: Senhor, eu sei que tu sabes e tu olhas dentro do meu coração, no mais íntimo da minha alma. E tu sabe que o meu amor que eu tenho por ti é um amor que te abandona nos momentos de crise. Nos momentos de sobrevivência, eu te abandonei, Senhor, e tu sabes disso. E eu acredito nisso, tá? A Bíblia não deixa registrado. Mas essa conversa, ela foi determinante. Determinante, porque essa conversa não diz que Jesus chamou Pedro no canto e conversou com Pedro. Porque Jesus fala: Simão, filho de João, tu me ama mais do que estes? Todo mundo está escutando essa conversa. Todo mundo está escutando essa conversa. Entendeu? Todo mundo está escutando essa conversa. Então Pedro, naquele momento, eu creio que em prantos, ele olha para o Senhor e fala: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Ou seja, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu te abandonei. O Senhor sabe que eu preferi a mim do que preferi a ti. É como se a resposta dele fosse essa. Aí alguém pode olhar para essa história e falar assim: meu irmão, sinceramente, a gente passa 3 anos juntos. A gente tem uma missão junta. Você diz que está comigo. Você deixa até sua casa para caminhar junto comigo. Aí quando chega no grande dia, você me abandona. Aí eu venho lá contigo de novo.
E eu te pergunto se tu tá comigo, tu fala que tá comigo. Entendeu? Mas a pergunta que eu faço para você é: se a gente falasse de uma guerra, você colocaria esse cara para ser teu general? Sinceramente, você vai para uma guerra, você chamaria esse cara que te abandonou no momento mais difícil para ser o cara que tivesse à frente de você? Você chamaria esse cara para ser o cara que ia ser o precursor do seu ministério sobre essa terra? Para muitos, isso seria um ministério fracassado. Mas para Jesus, essa é a segunda oportunidade dele. Ele não perdeu. E porque ele não perdeu, estamos aqui hoje reunidos. Entendeu? Sobre a doutrina dos apóstolos da palavra de Deus. Essa doutrina é alicerçada sobre essa igreja aqui hoje. Pedro, como homem usado pelo Senhor, tem testemunho registrado nas Escrituras do quanto que o Espírito Santo foi abundante na sua vida. E por isso nós acreditamos, porque a gente precisa muito enxergar ainda o que os outros fizeram, para que a gente tenha fé. Sim ou não? Sim ou não? Infelizmente, né? Então, Jesus, ele não lançou Pedro fora, ele restaurou sua identidade e renovou a sua missão. Se você for lá em Atos capítulo 2, quem lembra de Atos capítulo 2, o que é que acontece? O dia de Pentecostes, o Espírito foi derramado, a promessa havia se cumprido. E quem é que se levanta naquele dia, quando todos pensavam que aqueles homens estavam embriagados? Quem é que se levanta? Pedro. E a palavra de Deus diz que Pedro prega de uma forma ousada. E sabe o que aconteceu aquele dia? 3.000 pessoas se converteram a Cristo. Então aquele mesmo homem que abandonou Jesus no momento mais difícil, no momento crucial, aquele mesmo homem que recebe a segunda oportunidade, aquele mesmo homem que recebe a restauração de Jesus, é o homem que vai começar a anunciar a palavra de arrependimento. É o homem que vai ter a oportunidade de pregar que Jesus é o Cristo de Deus. É o homem que vai ter a oportunidade de pregar que Jesus é o Messias. E é o homem que vai alcançar as 3.000 primeiras almas da conversão, fora aqueles 120, né, que estavam orando. Mas é a primeira pregação que vai alcançar almas para a igreja de Cristo. É esse homem que Jesus acreditou e deu oportunidade. E Jesus dá uma oportunidade para você aqui hoje nesse lugar. Porque Deus transforma pessoas quebradas em instrumentos poderosos. Você pode ter chegado até aqui com a vida quebrada, você pode ter chegado até aqui com o relacionamento quebrado, mas o que Deus quer fazer é que restaurar a sua vida, restaurar a sua casa, para que você seja um instrumento poderoso nas mãos dele. Porque você tem a oportunidade de aceitar essa segunda chance aqui nesse lugar aqui hoje. Então a misericórdia de Deus é maior que os nossos erros. Terceiro ponto, a segunda chance, aí vem o que precisa de nós, né? A segunda chance, ela exige arrependimento. Note que essa segunda chance de Deus, ela não é uma permissão para você pecar. Entendeu? Porque tem pessoas que cometem erros e nós somos falhos e na nossa vida não são atividades que nós cometemos, porque aquele crente que permanece no pecado, ele faz atividade, isso chama-se apostasia, você entendeu? Mas erros são cometidos ao longo da nossa trajetória cristã. Por quê? Porque nós somos falhos e imperfeitos. Mas Deus nunca, nunca, nunca vai te dar oportunidade para você estar cometendo os erros. Como é que diz? Deus nunca vai te comissionar para você cometer os mesmos erros. Ele nunca vai te dar autorização para você pecar. Não se trata disso. Mas, uma vez que você comete o deslize, você tem sim a oportunidade de se arrepender e ingressar novamente no seu propósito. A gente olha que Davi é um homem, né? Quando a gente olha sobre a segunda chance, exigir arrependimento, Davi, ele é um homem que foi confrontado pelo profeta Natan, porque ele havia adulterado, né? O adultério de Davi não é um adultério simples, é um adultério que tem também um assassinato de Urias, que era um dos seus valentes. E olha o que diz o Salmo 51. Veja se você consegue ver aí a oração de um homem arrependido. Salmo 51, verso 10 diz assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Algumas traduções trazem assim, um espírito estável. Vou ler o segundo trecho, Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. O que é um ensinamento que a Bíblia traz para a gente é que o arrependimento
produz em nós a possibilidade do Senhor restaurar aquilo que foi destruído. Você entendeu? Quando você se arrepende dos seus caminhos maus, você se arrepende dos seus deslizes, você se arrepende das suas práticas abomináveis a Deus, você tem a oportunidade de permitir com que o Espírito Santo faça uma restauração dentro de você. Porque se a gente fosse olhar aqui, vou trazer um pouquinho mais, aquela mulher que foi pega em adultério, por exemplo, o que Jesus, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas ele fala para aquela mulher no final assim, ó: mulher, cadê aqueles homens que te culpavam? Ele fala assim, ó, não tem mais ninguém aqui, só tá nós dois. Ele falou, se eles não te culparam, eu também não te culpo. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. O que é que Jesus está dando oportunidade? Está falando assim, mulher, hoje eu salvei a tua vida. Porque quem salvou a vida dela foi Jesus. Hoje eu salvei a tua vida. Mas eu não vou salvar a tua vida se você estiver no pecado. Vai, não peques mais. Ou seja, você teve hoje uma segunda chance. O que você vai fazer com essa segunda chance? A escolha é sua. Jesus recebe todos nós da forma com que nós chegamos aqui. Você não precisa ter nenhum tipo de qualificação para que seja aceito por Cristo. Mas Ele não vai aceitar ter uma convivência com você do jeito que você escolher ser. Não há essa possibilidade. Então a gente consegue perceber nesses textos que é necessário o arrependimento. Necessário o arrependimento para que você experimente de restauração. E quando a gente fala sobre restauração, é por quê? Porque uma vez que você comete um pecado, você destrói o relacionamento com Deus, entendeu? Você se afasta do Senhor, você destrói o relacionamento com as pessoas ao seu redor, você destrói. Mas uma vez que você se arrepende, você tem a oportunidade de restaurar o seu relacionamento com o Senhor. Amém? Quarto ponto é que Jesus continua oferecendo novas oportunidades. Aí eu peço que se abra a sua Bíblia, lá em João capítulo 8, verso 3. João capítulo 8, verso 3. Eu nem copiei. João capítulo 8, verso 3. A palavra de Deus diz assim, ó: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-no ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei de Moisés, na lei Moisés ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando uma pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse, só para você entender até aqui. Às vezes, a gente tem a compreensão de que esses homens trouxeram essa mulher. E tipo assim, tá, não tem ninguém aqui, 2, 3 trouxeram a mulher e colocaram, mestre, olha essa mulher, não. Jesus já estava naquele lugar. Probabilidade enorme de que viram pessoas ao redor dele. Esses homens, como trazem essa mulher e fazem essa pergunta, e dizem para ele que essa mulher foi pega em adultério, tem uma mensagem aqui dentro também que passa sublime, se você ler de uma forma apressada. O que é que eles dizem? Eles trazem essa mulher diante de Jesus e falam para ele assim, mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés manda apedrejá-la. E qual é o teu entendimento? E a gente pensa que Jesus já responde, mas não. Olha o que diz aqui, ó. Quando eles falam isso, aí vem o final do verso 6. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Ou seja, quando eles trazem a mulher e fazem essa pergunta para ele, ele se inclina e começa a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse. Ou seja, eles continuaram insistindo na pergunta. Porque a finalidade não era receber a resposta, mas sim dizer que Jesus estava contrariando a lei. Então, quando ele se levanta, visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou, eu também não a condeno. Aí fica a lição para cada um de nós. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Então, olhando para as Escrituras, a gente percebe que Jesus continua oferecendo novas oportunidades. Né? Ele não aprovou o pecado na mulher, ele ofereceu uma nova vida.
Mas essa segunda chance, o que a gente tem que entender é que ela sempre vem acompanhada de transformação. Entendeu? Essa segunda oportunidade que Jesus dá hoje aqui nesse lugar, essa segunda oportunidade de repente que você já a usou, ela sempre vem acompanhada de transformação. E o que é a transformação? É a mudança dos seus comportamentos errados do passado. Não tem possibilidade nenhuma de você ter um encontro com Jesus, de você confessar Cristo, entendeu? De você ser um homem ou uma mulher de oração e continuar tendo a mesma vida errada do passado. Não há essa possibilidade. Você entende? É como a gente fala assim, um constrangimento. Eu lembro que eu conversava com a Carla e a gente tinha se convertido. E teve um dia que ela chegou pra mim e falou assim: poxa, amor, isso daqui eu fiz errado. Era uma besteira. Mas quanto mais você se aprofunda no relacionamento com Jesus, mais as coisas que eram irrelevantes do passado fazem toda a diferença pra você. Entendeu? A maturidade vai chegando e vai fazendo diferença. E eu lembro que ela chegou pra mim e falou assim: poxa, amor, eu tô triste. Poxa, tô muito triste, olha, aconteceu isso e tal. E eu falei pra ela assim, amor, glória a Deus, amor. Ela falou, amor, mas como glória a Deus? Eu falei, glória a Deus que você está sendo constrangida. É pior quando você comete uma prática e você não tem o constrangimento. Você entendeu? O constrangimento não significa dizer que o constrangimento acontece porque você é boa. Não significa dizer que o constrangimento acontece porque você é bom. O constrangimento acontece porque o Espírito Santo de Deus que habita em você te constrange dizendo que aquilo está errado. Você entendeu o que é o constrangimento? Não é porque você, ai, nossa, agora eu sou tão bom, eu sou muito bom. Não. Você continua sendo aquela pessoa má. E pela misericórdia, pela graça de Deus derramada sobre sua vida, permite com que o Espírito dele habite em você. E esse Espírito que habita em você traz santidade para você. Porque a Bíblia ensina que trevas e luz não habitam no mesmo lugar. Você entendeu? E por isso você é constrangido, por isso você é constrangida. Isso faz com que você mude seus comportamentos, com que você escolha ter uma vida diferente do que você tinha no passado. E isso faz toda a diferença. E o quinto ponto, e aqui eu finalizo. O maior exemplo da segunda chance, você sabe quem é? Qual o maior exemplo da segunda chance que você tem conhecimento? O que é que você me diz? Qual é o exemplo da segunda chance que você tem conhecimento? O maior exemplo, quem é? O maior exemplo é você. Ou você se converteu a Cristo e nunca mais pecou? Ou se você for assim, me ensina. Você entendeu? O maior exemplo da segunda chance somos nós. Eu peço que você abra a Bíblia lá em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Nós vamos ler 2 textos, tá? Faz o seguinte, vai lá para Efésios capítulo 2 então. Que aí senão vai ficar muito perto do texto do outro. Efésios capítulo 2, verso 4. Você vai procurando, enquanto isso eu vou ler Romanos 3, tá? Romanos capítulo 3, verso 23, a Bíblia diz assim, ó: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Onde é que está a grande chance aí? Que Deus enviou seu único filho para nos reconciliar com Ele. Você entendeu? Aí nós tivemos a primeira chance. E todas as vezes que nós falhamos, todas as vezes que nós não conseguimos, todas as vezes que nós perecemos, você tem que ter muito claro no seu coração de que você está recebendo mais uma chance de Jesus. Mas que essa chance, ela exige arrependimento. Essa chance, ela exige o que você experimente de uma transformação. Não dá para você continuar tendo as mesmas práticas. Hein? Então, Efésios capítulo 2, versos 4 a 5, a Bíblia diz o seguinte: todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando estávamos mortos das nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Esse texto, ele nos mostra que Jesus é um especialista em recomeços. Entendeu? Jesus é um especialista em recomeços. Especialista. Então que você saia daqui hoje. Você saia daqui hoje convicto. E que hoje Jesus dá uma segunda chance para você. Entendeu? E que você tome a decisão correta da segunda chance que você tem que ter. Você experimente uma transformação. Você se arrependa dos caminhos maus. Que você adentre numa fé bíblica.
uma fé verdadeira, uma fé real. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu sempre falo que esse agora, sabe? Nós tivemos adoração, e adoração, particularmente, você tem que entender que é o mais importante que existe. Nessas nossas reuniões de domingos, o momento mais importante é o momento da adoração. Então, por isso eu reitero que você esteja atento ao horário da sua chegada, porque a adoração, o mais importante, o que a gente tem que entregar para Jesus hoje é a adoração. Entendeu? Mas agora você tem a oportunidade de tomar decisões. As decisões são suas. Quando você deixa de tomar decisões por medo, por receio do que vai acontecer, significa dizer que você passa um recado nas regiões celestiais. Você diz assim: olha, eu não acredito que pode acontecer comigo. Eu lembro que há umas semanas atrás o Senhor trouxe uma palavra. Eu falava sobre você levar a palavra para alguém. Eu falava: por que você não prega para tal pessoa e tal pessoa? Aí eu até perguntei, eu acho assim, quem não pregaria para o Lula? Eu acho que até isso, entendeu? E quando você escolhe não fazer, é porque você limita o poder de Deus, entendeu? Você acredita em Deus, mas você fala assim, ó, eu acredito no Senhor, mas Deus, eu não acho que tu pode fazer isso. É quando você limita o agir de Deus. Entende isso? Então talvez você tenha um problemão aí dentro. Talvez você tenha uma dificuldade enorme dentro do seu coração. E talvez ninguém saiba. Mas quando você escolhe não se render, é porque, apesar de você dizer que você acredita no Senhor, você não está vivendo essa prática, você está vivendo uma fé relativa. Porque você fala assim, Ele pode resolver isso, o Senhor pode. Mas isso que está aqui, o Senhor não pode. Entendeu o que eu estou dizendo? Você está duvidando do tamanho dele. Você está duvidando do poder do Senhor. Agora há pouco a gente estava adorando aqui. Grande Senhor. É incrível, Varão. Estou falando sobre esse louvor porque eu não sabia, não tinha lido os louvores que seriam tocados hoje, mas eu já ia pedir para que a gente adorasse, né, por meio desse hino. Quando eu escutei, eu falei: meu Deus, Senhor, tu é Deus grande, meu Deus extraordinário. Você entende o que eu estou dizendo? Então não perca a oportunidade dessa chance, porque nenhum de nós sabe se teremos outra oportunidade. Hein? Feche seus olhos. Quero orar com você. A gente fala sobre fechar os olhos só para você entender, por alguns motivos. Um deles, primeiro, para que nada te distraia. Entendeu? Quando você fica de olho aberto, alguém se movimenta, alguém vai ao banheiro, bate porta, pega um copo, e acaba que você se distrai. Ao invés de você, nesse momento, dedicar um momento exclusivo para Deus, você permite com que outras situações possam distrair. Por isso que a gente pede para fechar os olhos. E o segundo motivo que eu peço para você fechar os olhos, sabe o que é? É porque às vezes irmãos e irmãs são vencidos pela vergonha, são vencidos pela timidez, entendeu? Então às vezes não levantam os braços, não dão passos aqui na frente por vergonha. E que você não seja uma ferramenta das inúmeras que o irmão ou a irmã já tem de vergonha, entendeu? Que você não seja uma ferramenta usada para que ele não tome uma decisão hoje, né? Então você fecha os olhos e você encoraja os seus irmãos a tomar decisões certas. Então, mais uma vez eu falo para você, feche seus olhos. Hoje nós falamos sobre uma segunda chance. O Deus da segunda chance. E esse Deus da segunda chance, Ele ainda chama pessoas que falharam, sabe? A gente olhou para trás e viu os registros nas Escrituras. Davi, Jonas, Pedro. Todos esses três, a mulher, pega adultério, foram pessoas que falharam nas Escrituras, estão registradas. Mas ainda hoje, Deus continua chamando pessoas que falham. Deus continua dando oportunidade, uma segunda chance para aquelas pessoas que falharam. Outro ponto é que o passado, ele não precisa determinar o seu futuro. Às vezes a gente erra no passado e entende que, poxa, nunca mais. Ah, não, isso eu vou carregar até o leito de morte. Ah, mas porque meu pai não sei o que, minha mãe isso, aquilo, um irmão. Você
o passado que você teve, ele não precisa determinar o seu futuro. O Deus da segunda chance está aqui hoje se apresentando diante de você para que você tenha uma nova história, para que você tenha um futuro muito diferente daquele que de repente até você vislumbrou, ainda que seja trágico. E isso é necessário. Para isso, é necessário que você tenha arrependimento, sabe? De repente você carrega até hoje um erro muito grande que ninguém sabe, entendeu? O Deus da segunda chance, o que Ele te chama hoje é para você se arrepender desse grande erro, para que você possa experimentar dessa restauração. E uma vez que você recebe essa segunda chance, o chamado de Deus é para que você viva uma vida de obediência e santidade. Você entende? Aquilo que te afastou da presença do Senhor hoje, Ele te chama para restaurar esse laço com você. E esse laço restaurado é a segunda chance que Deus está te dando aqui hoje, para que você viva uma vida de obediência, uma vida de santidade. Eu sei que talvez você tenha vindo até aqui hoje, você pode ter um pensamento errado, um pensamento assim que você errou demais, você decepcionou pessoas demais, ou de repente os seus erros, você tem o entendimento que esses erros te afastaram do Senhor, e que você pode ter um erro de achar que por esses erros terem te afastado, nunca mais Deus vai te aceitar. Mas a mensagem que eu falei aqui hoje para você, que Deus trouxe para você, essa mensagem é para você, é que Deus, Ele continua te chamando. Entendeu? Se hoje você tem uma oportunidade nesse lugar, é porque Deus, Ele continua te chamando. Ele está insistentemente te chamando. Assim como Ele chamou Jonas pela segunda vez, assim como Ele restaurou Pedro, assim como Ele perdoou Davi, assim como Ele levantou tantos outros aí nas Escrituras Sagradas, Ele também está te oferecendo uma nova oportunidade aqui hoje, com esse mesmo amor que está registrado na Bíblia. Ele te oferece uma nova oportunidade hoje. Essa oportunidade ela não é somente para você recomeçar. Deus não te chama somente para você dizer assim, apaga a tua história que agora eu vou te colocar uma nova história. Não, não é para isso não. Essa nova oportunidade é para você cumprir um propósito de Deus. É para que uma vez curado daquilo que te afastou, lá um dia você vai ser usado para cuidar de pessoas que se afastaram dos mesmos erros que você cometeu. Porque aquilo que eu disse aqui, às vezes a gente tem a necessidade de enxergar, sabe? Uma coisa é eu dizer aqui e falar assim, olha, se você matou alguém, hoje Jesus te chama a se arrepender, porque Ele quer se relacionar com você. É diferente de um assassino um dia chegar nesse lugar e falar assim, eu sou um ex-assassino, eu matei pessoas, mas me arrependi, e hoje eu estou nos caminhos do Senhor. Você entende isso? Então, hoje o que o Senhor te chama é para esse arrependimento, para uma oportunidade de você cumprir o propósito de Deus. E eu faço um apelo para você aqui hoje nesse lugar. E hoje Deus chama aquelas pessoas que querem recomeçar. Entendeu? Hoje o chamado de Deus é para pessoas aqui nesse lugar que querem recomeçar. Porque não importa o tamanho da sua queda, o arrependimento sincero, ele encontra um Deus cheio de graça e misericórdia. Quando você pode ter caído de uma forma muito trágica, mas o Deus que se apresenta aqui hoje diante de você é um Deus cheio de misericórdia que quer derramar da sua graça sobre sua vida. Entendeu? Ele quer derramar da sua unção e da sua presença para poder te curar, para poder te restaurar você, restaurar sua casa. E uma vez que você está restaurado, a construção que vai ser feita a partir de hoje é uma construção que vai ficar para a eternidade. Uma reconstrução que vai impactar a vida dos teus filhos no futuro, dos teus netos, porque você se permitiu tomar uma decisão que vai fazer diferença para a eternidade. Note, a decisão que você toma hoje não é uma decisão que vai resolver seu problema agora. A decisão que você toma hoje é uma decisão que vai reverberar para a eternidade, entendeu? Para as gerações seguintes, em nome de Jesus. Então, quero fazer um chamado aqui. Eu quero chamar aqui na frente aquelas pessoas que querem recomeçar. Aquelas pessoas que entenderam que caíram,